Essa é uma boa ideia, na verdade. Eu já tinha pensado nela há algum tempo, mas eu queria estar no momento que eu tinha mais disponibilidade para conseguir ler com vocês. Porque assim, já faz um tempo que eu terminei a obra e, querendo ou não, eu acho que se eu fizesse só um vídeo, por exemplo, ia acabar ficando muita coisa de fora. Então eu quero fazer uma série no mesmo molde das Obras do Amor, então pegar o livro como um todo e ir lendo desde da primeira sessão até o epílogo e comentando aqui com vocês. Eu quero ver como que esse primeiro vídeo vai sair, ver se vocês estão interessados nisso. Então vamos ver no que vai dar. Bom, primeiro sobre o livro, né? Ele tem pelo menos duas edições brasileiras, uma da Unesp com o título de O Desespero Humano, sei que tem uma, se eu não me engano, da Martin Claret também com esse nome, e que saiu há 2 anos atrás, da Vozes, tem o título A Doença para a Morte, que é o nome internacional da obra, né? The Sickness into Death, não que meu inglês seja muito bom, né? Mas ok. A ideia de escrever esse livro já é mostrada nos diários do Kierkegaard de alguns anos antes. Ele diz que pretende escrever uma obra sobre edificação. Ele pretendia chamar algo como a cura cristã. E aí uma das sessões desse suposto a cura cristã seria a doença para a morte. Só que acabou evoluindo, né, a ideia acabou maturando e resultou no livro que a gente tem hoje, porque nas próprias palavras dele, né, o médico não precisa só remediar, mas também ser bom em diagnosticar a doença. Por isso ele não é exatamente um livro sobre o desespero, mas sim um livro que busca a superação dele, que busca essa edificação, que é um tema recorrente em Kierkegaard, e é só ver por obras, por exemplo, como os discursos edificantes. Então, um rápido contexto que a gente deu da obra, vamos ao conteúdo dela. O livro ele é escrito pelo pseudônimo do Anticlímacos, que se você tem alguma familiaridade com a obra kierkegaardiana, provavelmente vai reconhecer, né, o Johannes Climacus, então sacar que há um jogo de oposição aqui, e sim, se o Johannes Climacus é uma persona criada para analisar o cristianismo de fora dele, né, uma espécie de olhar exterior, o que o Anticlímacus faz é ser o oposto, ele é radicalmente cristão, vai partir de uma visão assumidamente cristã, para tratar desse tema do desespero. Embora o livro seja uma obra independente, a gente consegue perceber muitas similaridades, até no quesito de conceitos, com o conceito de angústia, né, do Vigílio Salfiniensis. Porque os dois vão trabalhar com a ideia do homem enquanto síntese. Ser humano não é um fato, é uma tarefa. O atributo de ser um indivíduo, ele não é uma coisa do ser, mas do dever. Sendo assim, o homem, que para o Vigílios seria uma síntese, seria composto, né, por uma natureza corpórea e psíquica, e a síntese disso resultaria no espírito, ele se encontra inicialmente com um espírito adormecido, a gente pode chamar assim em potência, né? Onde ele ainda dorme e não atingiu essa iluminação, né, se a gente pode chamar assim, que é o tornar-se o si mesmo. Mas, se ele está dormindo, ele sonha. E no sonho, né, ele percebe essa possibilidade de realização. Ele percebe que tem potência para se tornar um si mesmo. E aí é que surge a angústia, porque a angústia seria essa vertigem sobre a possibilidade. Porque quando ele percebe a possibilidade, ela não é uma realidade. Então, ela é ainda em certo aspecto desconhecida. O conceito de angústia, por exemplo, vai ser um livro que vai tratar da figura de Adão. Porque por mais que ele soubesse que no dia que ele comesse do fruto ele morreria, ele não tinha tido um contato direto com a morte. Ele não sabia na prática o que era aquilo. Ele não compreendia a dimensão da morte, por isso o que ele sentiu ali, né, é denominado como angústia, porque é uma vertigem pela possibilidade de algo desconhecido. E no nosso caso estaria expresso pelo desconhecimento do que seria na totalidade um si mesmo. Seria a impossibilidade da mediação e da razão pura de alcançar essas verdades existenciais. Ou se a gente for falar aqui num modo alacante, não é, com o cânone da razão pura, seria
as verdades metafísicas, as verdades fundamentais que o ser humano naturalmente busca não serem respondidas pela razão no seu âmbito especulativo. E por isso mesmo, existe o salto, né? Porque assim, há uma mudança qualitativa quando o homem passa do espírito que dorme, que sonha, para o si mesmo. Mas ela não acontece simplesmente pela amplificação da angústia, porque isso é uma mudança quantitativa. E o problema disso, de achar que essa mudança qualitativa seria por um aumento quantitativo da angústia, seria cair no paradoxo do monte, por exemplo, né? Quantos grãos de areia são necessários para que seja um monte? Ou quantos fios de cabelo tem que perder para ser um calvo? Por isso mesmo, o tornar-se um si mesmo, o despertar do espírito, é algo que a angústia não pode fazer. A angústia por si só não gera decisão. E esse é o ponto a partir da qual o Anticlímax vai desenvolver a sua teoria nesse livro. E bem, no começo a gente viu a visão geral da obra, né? Em que contexto que ela foi escrita e com quais objetivos. Mas agora vamos falar mais precisamente do prefácio escrita pelo próprio autor. O texto base para isso vai ser o relato em João da ressurreição de Lázaro. Então, acredito que a maioria de vocês conheça a história por cima, assim. Então, vem algumas pessoas para avisar Jesus que Lázaro, que era um amigo de Cristo, está doente. E Jesus fala que aquela doença não era uma doença para a morte, mas, entretanto, Lázaro morre. E aí, depois, passam alguns dias, Jesus vai até lá e ressuscita Lázaro. E aí ele conclui, né, que essa não era uma doença para a morte, era uma doença para que se manifestasse a glória do Filho de Deus. Mas é aí que está o ponto. Se aquela não era uma doença para a morte, e mesmo assim Lázaro morreu, o que é essa tal doença para a morte, que dá título ao livro? Bom, Kierkegaard chega à conclusão de que também não é a morte, é a doença para a morte, ironicamente, porque Lázaro morreu e ele não estava com essa doença, e também porque a própria morte não pode ser o mal último. E a doença para a morte é uma espécie de mal último, é uma espécie de mal absoluto, por assim dizer. E a própria morte não pode ser, não pelo fato de que Lázaro ressuscitou, mas pela própria existência de Cristo, né? Aquele que é a ressurreição e a vida. Então não tem como a morte ser a doença para a morte. Então existe algo mais profundo, algo que vai além disso. A questão é que o cristianismo acrescenta algo em relação ao homem natural. Então, da mesma forma que os medos de uma criança são bobos para um adulto e que o adulto teme coisas que muitas vezes uma criança não vai entender ou só não vai fazer sentido para ela, a diferença estaria entre o homem natural e o homem transcendente, nesse caso. Porque enquanto o homem natural, o que pode acontecer com ele são doenças, a pobreza, a miséria, a fome e a morte, no fim, o homem cristão, nesse sentido, ele descobriu algo para temer mais do que a morte. Ele descobriu que existe algo pior. E quando se teme uma coisa acima de todas as outras, é como se elas não existissem. Então, este homem descobre que existe um destino pior do que a morte. E é isso que os homens temem acima de tudo. Seja conscientemente ou inconscientemente, seja aceitando ou rejeitando, é nisso que consiste a doença para a morte, o desespero humano, o flagelo da alma. Então, o desespero, ele é uma doença do eu, como a gente já viu nos capítulos anteriores. E se não, a playlist está aqui embaixo. Mas, de todo jeito, vamos destrinchar isso. A gente comentou um pouco mais sobre o desespero como um todo, o que ele seria, o que a gente quer dizer com a doença para a morte. Mas agora a gente precisa pensar um pouco no que é o eu, o que significa esse eu dentro da antropologia de Kierkegaard. Bom, o eu é o espírito. Mas o que é o espírito? O espírito é uma síntese. Ele é a síntese entre finito e infinito, entre temporal e eterno, entre a necessidade e a liberdade.
Nesse caso, uma síntese vai ser a relação entre dois termos. Só que o espírito, mais do que isso, ele é esta síntese se relacionando consigo mesmo. Então, não é só a relação entre esses dois termos, mas é o fruto dessa relação se voltando para a relação em si. Então, no fim das contas, o espírito é a relação que se relaciona consigo mesma. Confuso, mas acredito que tenha dado para pegar a ideia principal. Só que a gente tem um outro ponto. O ser humano, ele não é estabelecido por si mesmo. Essa relação não fui eu que fiz, não fui eu que determinei que eu fosse essa síntese, que eu fosse temporal e eterno. Possibilidade, necessidade. Portanto, o espírito não só é essa relação que se relaciona consigo mesmo, mas que se relaciona com quem o estabeleceu. Então, nesse caso, seria uma relação com a própria síntese que eu sou, e a relação com o poder que me estabeleceu, ou seja, com Deus. E quem não se relaciona com Deus? Nesse caso, seria o estado do homem natural, e ele tem espírito, mas o espírito se encontra no estado adormecido. E é justamente o espírito que vai diferenciar o homem dos animais, mais do que qualquer outro aspecto que a gente tenha, físico, que for. O ser humano, ele tem espírito. Em outras palavras, o ser humano, ele pode se desesperar. E é isso que faz com que ele seja diferente e superior aos outros animais. E é engraçado porque no desespero acontece uma coisa diferente do que acontece no mundo natural. Porque todas as coisas que nos diferenciam para o bem, todos os atributos bons, eles tendem a ser, no caso, por via de regra mesmo, eles são melhores em ato do que em potência. Então, por exemplo, eu sou um musculoso em potência. Então, se eu comer bem, praticar os exercícios, dormir bem, eu vou me tornar um musculoso em ato. E eu ser em ato é melhor do que eu ser em potência. Na verdade, ser em potência só é bom justamente porque é o que permite que eu seja em ato. Não só musculoso, mas inteligente, bondoso, qualquer outro desses atributos. Mas o desespero, ele é dialético. Por quê? Porque é melhor você ter o desespero em possibilidade, em potência, do que em ato. Por quê? Porque o fato de eu ter ele em potência, de eu poder me desesperar, é o que mostra que eu tenho espírito, que eu sou um indivíduo. Enquanto ter ele em ato é a perdição. É o mal máximo que o espírito pode sofrer. Nesse caso é quase como a vida. Eu tenho a morte em potência. E isso é bom porque significa que eu estou vivo. É melhor do que ter a morte em ato. E aí que a gente tem essa escadinha, né? A possibilidade do desespero é o que torna o homem superior ao animal. O que torna o homem mais elevado que o animal. A noção, o conhecimento de estar desesperado é a vantagem que o homem religioso, no estado religioso, tem sobre o homem no estado natural. E estar curado do desespero é a boa-aventurança do homem religioso. No fim das contas, é isso o que o desespero humano, a doença para a morte, vai tratar. Esse eu, essa relação tanto consigo mesmo quanto com Deus e todas as manifestações que essa relação pode se apresentar. Então, ele vai tratar dessa problemática do desespero, que vai ser um erro de relação do indivíduo consigo ou com Deus. A saber, vai ser o de desesperadamente não querer ser si mesmo, desesperadamente querer ser a si mesmo, o desconhecimento do desespero. E essas formas, e no caso, né, a forma da cura, né, que seria o oposto do desespero, que é essa boa relação, quando o homem se fundamenta no poder que o estabeleceu. A gente está tratando aqui do desespero como algo que diferencia o homem dos animais, como uma consequência da consciência, dessa noção do homem enquanto ser que ao mesmo tempo é terreno e é finito, também é eterno. Talvez a gente possa dizer do desespero como a doença daquilo que Sócrates chamaria de alma. Inclusive, as comparações com Sócrates vão ser bem mais comuns conforme a gente for avançando no livro. Só que aí que tá. Vamos esclarecer algumas coisas sobre o desespero. A questão aqui é que ele não se trata de uma síntese. O desespero, ele não é um produto, né? Então não é
pelo ser humano ser essa dualidade de temporal e eterno que ele se desespera. Desespero não é como se fosse uma junção, uma amálgama disso, uma coisa, um terceiro termo que existe por si. Aqui a gente pode, por exemplo, dizer da noção augustiniana de mal, porque nesse caso o desespero é uma espécie de parasita. O desespero é algo que precisa ser reafirmado. Não é como uma doença comum, em que, por exemplo, eu contraio ela e aí depois eu manifesto os sintomas. Eu não estou contraindo a gripe a todo instante que eu estou gripado. Eu contraí ela apenas uma vez e o efeito dela se estende, né, por um determinado período. No desespero, porém, a coisa é diferente, porque a cada momento eu estou adquirindo ele de novo. Então, é uma doença da consciência que a cada momento é reafirmada. A cada instante que eu vivo nesse desespero, eu estou me voltando de novo a ele. É um ciclo do cão que volta ao próprio vômito. E esse desespero começa de uma forma invisível. Antes de você perceber que você está desesperado, você já está desesperado. É como, né, fazendo de novo essa analogia com a doença, é como você pega uma doença, mas ela está inativa, né? Ela ainda não se infestou no seu corpo, não deu tempo de se proliferar. Ele vai permanecer ali com você nesse estado adormecido. E a forma mais comum que você vai encontrar o desespero, nesse caso, vai ser a de desesperadamente não querer ser si mesmo. No fim das contas, o desespero sempre vai ser não querer ser você mesmo. Então, por exemplo, quando o homem diz ou César ou nada, e ele não se torna César, ele se desespera. E o desespero dele não é, e aqui preste atenção porque nós somos um jogo de palavras, mas o desespero dele não é só por não ter se tornado César. O desespero é por ele não ser o César, entende? Não reside na ação dele ter fracassado, mas no eu dele, na identidade dele. E é nisso que vai consistir toda a doença para a morte, em não querer ser si mesmo. Quando o homem desesperadamente não quer ser si mesmo, então ele tenta de todo modo fugir desse dever, ele tenta de todo modo se transformar em outro eu que ele máscara. E até mesmo uma forma um pouco mais elaborada de desespero, que é o desesperadamente querer ser a si mesmo. Porque percebe, ele pode querer ser ele mesmo, mas desesperadamente querer ser si mesmo significa duas coisas. Primeiro, que você quer ser um eu que você inventou para si. Você não quer ser si mesmo, você quer ser esse ideal que você projetou. E segundo, que se você quer ser si mesmo, então é porque você não o é. Porque não tem como querer ser algo que você já é. E talvez aqui esteja uma das partes mais sombrias do livro, Jack. Por que ele se chama Doença para a Morte? Bom, o desespero é a doença para a morte porque ele consiste no maior mal humano. Ele é a pior coisa que pode acontecer. É uma doença que conduz a um estado eterno de morte. Porque, bem, o que uma gripe pode fazer com você, o que uma pneumonia pode fazer com você? Ela pode te matar. Mas o desespero te conduz a um caminho que consegue superar a morte, né? O desespero é se autoconsumir, mas ao mesmo tempo é não conseguir se consumir. O indivíduo ele se corrói no desespero, ele busca perdidamente um si mesmo, ou busca perdidamente algo que ele nem sabe que existe, né? Que é o si mesmo, que é algo que ele nem tem consciência ainda. Só que essa busca incessante não é do corpo, essa busca incessante é da eternidade. Então ele se consome sem se consumir, porque o desespero, que é nesse caso aquela questão de não ser algo, mas sim um processo que se reafirma sempre, ele não consegue destruir o que há de eterno no homem. Então o homem desesperado ele vai estar num estado cíclico, angustiante, de se autoconsumir e ainda assim se manter inteiro. É um estado onde se vive a morte eternamente, onde se deseja muitas vezes a morte. Porque quando a doença ela ameaça a vida, então o homem teme acima de tudo a morte. Mas quando a consequência da doença é pior do que a morte, então a morte passa a ser um consolo. O desesperado, em seu último estágio, ele busca a morte, mas a morte foge dele. Ele busca a não consciência de ser um si mesmo, mas naquele momento ele vai estar diante da eternidade. Ele vai estar diante do poder que instituiu nele esse dever de ser um si mesmo. E ele vai gritar que as montanhas
caiam em cima dele, mas elas não cairão, porque ele terá contas a prestar acerca disso. Talvez essa seja a parte mais sombria de Kierkegaard, mas é um dos conceitos-chave para entender como ele compreende a cristandade, como a redenção do homem do seu estado de desespero. Você está desesperado, só não sabe disso ainda, e é por isso que você está tão desesperado. Pelo menos é nesse ponto que a gente vai chegar quanto à questão da universalidade do desespero em Kierkegaard. Aqui, nesse capítulo da doença para a morte, ele vai focar em especificar como que todos nós estamos desesperados. Pelo menos a maioria das pessoas, no geral, estão, e todos os seres humanos já estiveram em algum momento, ainda se usando da analogia com a doença. Então, da mesma forma que um médico pode dizer que não existiu nenhuma pessoa que nunca pegou uma doença na vida, assim também o entendedor da alma, né, o psicólogo no sentido da época, né, e principalmente dentro da psicologia filosófica, ele entende que não existe nenhuma pessoa que não tenha vivido um estado de desespero. E isso pode, à primeira instância, parecer algo desolador e encaminhar para um pessimismo, mas o Kierkegaard bate o martelo e fala que é o contrário, né? Ao invés de ser uma coisa sombria, ela busca trazer luz sobre essa questão. E ao invés de ser algo deprimente, é algo motivador, porque mostra que é exigido de todo homem, joga um holofote sobre o indivíduo, sobre a pessoa real, concreta e prática ali, de que ela tem este dever de se tornar um indivíduo, que é a mais alta exigência que se tem de todo homem. E, novamente, é uma doença. E, da mesma forma, ela pode ser assintomática. Da mesma forma que uma doença, ela pode muito bem não manifestar nenhum sintoma. A pessoa pode falar que ela está bem, e no caso não necessariamente nenhum sintoma, mas nenhum sintoma visível, e a pessoa se identifique como saudável, fale, não, eu não estou identificando nenhuma dor, nenhum desconforto, estou saudável. O médico consegue analisar, ele não confia de modo integral, né, no relato da pessoa como única fonte para determinar se ela é saudável ou não. E da mesma forma o desespero é igual. É até a dialética do desespero. Por quê? Porque não estar desesperado pode significar duas coisas. Pode significar realmente não estar, né, ter superado o desespero. Ou pode significar o nível mais profundo, o pior nível de desespero. Né? Porque se a pessoa está muito tranquila com essas questões existenciais, ou ela aprendeu realmente, ela se curou, se livrou desse desespero, ou ela está num nível tão ruim, tão afundado na questão, que ela nem ao menos consegue reconhecer o próprio desespero. Ela é como alguém que está numa condição tão precária que não vê que ela está doente, que não vê que ela está suja. A doença se tornou uma normalidade para ela. Só que, ao mesmo tempo, essa não é uma analogia perfeita. Por quê? Quando o médico descobre que uma pessoa está doente, ele se refere a um aspecto temporal. A pessoa que está com uma febre agora, o doutor ele consegue determinar mais ou menos quando aquela doença começou e quando ela vai terminar, né, o período que ela dura. E tudo bem, né? Se pressupõe, na verdade, quando você identifica a pessoa doente, que ela era saudável antes. A saúde é um estado imediato do corpo, né? E aí surge a doença como uma antítese a isso. Porém, quando a gente diz das doenças do espírito, né, que é o desespero, a gente está tratando de algo que é inerentemente dialético, que é inerentemente ambíguo, que é o espírito humano. E desse mesmo modo a gente volta para aquela questão de que realmente a possibilidade do desespero é a coisa mais alta ao homem, né? É o que faz dele diferente dos animais. Mas estar desesperado é a pior de todas as coisas. Então, quando se descobre que um homem está desesperado, então não é como uma simples doença, mas então você descobre que desde aquele momento para trás, né, em toda a vida dele, ele sempre esteve desesperado. E se ele se curar e depois se descobrir que ele está desesperado de novo, então ele nunca se curou de verdade. Diferente de uma doença física que é sazonal, que pode vir e voltar, ser curada, regressar. No fim das contas, talvez a felicidade seja uma das coisas mais perigosas de se lidar. Porque é o esconderijo preferido do desespero. Não existe nenhum lugar melhor. Não existe uma situação terrível que seja tão preferível ao desespero quanto a felicidade efêmera, a felicidade fútil. Ele se esconde bem no íntimo dela. E a pessoa está tão anestesiada com isso que ela nem vai perceber.
no fim das contas, até a coisa mais bela, até a juventude, com todos os seus amores e o seu vigor, acaba, no fim das contas, sendo desespero. E é justamente por viver anestesiado nesse estado de felicidade que o homem não se dá conta e, ao mesmo tempo que não percebe que está doente, então ele nunca vai procurar uma cura. Mas o ponto é que as pessoas vivem a vida sem se dar conta de que em algum momento elas terão que confrontar isso. Em algum momento, quando tudo acabar, quando a ampulheta finalmente terminar de correr suas areias, não vai importar se você foi um homem, uma mulher, rico, pobre, um nobre, um plebeu, se seu nome entrou para a história ou se quando você morreu ninguém sabia quem você era. A eternidade te conhece. E ela vai olhar para você e perguntar se você se tornou um si mesmo, se você conheceu ela. E talvez você, que tenha vivido em desespero, vá conhecer o último ápice do desespero. Porque a eternidade, ela não te conheceu. Ela nunca te conheceu. Ou talvez pior, ela te conheça exatamente por quem você é. Então, ela não vai fazer nenhuma cerimônia. Irá te amarrar a você mesmo. Então o homem confronta o desespero de si mesmo eternamente. Mas calma, não se desespera, tá bom? A gente já está chegando na parte onde nós vamos não só diagnosticar os tipos de desespero, mas finalmente entender qual é a cura para essa doença da alma. O desespero é uma doença manifesta em diversas formas, e essas formas devem dizer respeito às partes que constituem a natureza dialética dele. O ser humano é composto de finito e de infinito. Ele é uma síntese. Portanto, ele é uma relação que se relaciona consigo mesmo, e dentro dessas determinações ele é liberdade. Liberdade é justamente essa síntese dialética das determinações de possibilidade e de necessidade. E acima de tudo, o desespero é uma questão determinada da consciência. Quanto mais consciência se tem, maior é o grau de desespero. É óbvio que, pelo conceito, e como vocês podem ver nos outros episódios, todo desespero supõe, ele deriva de consciência. Mas isso não implica que o indivíduo concreto que está ali sofrendo com desespero, sendo desesperado, ele tenha consciência disso. Aqui a gente trabalha com a categoria da consciência, mais especificamente da autoconsciência, como canalizador do si mesmo. O ponto é que quanto mais vontade, mais si mesmo existe, porque quanto mais vontade, mais autoconsciência. Ou melhor dizendo, quanto mais consciência, mais vontade. Uma pessoa sem nenhuma vontade não é nenhum si mesmo. Mas quanto mais vontade ela tem, mais autoconsciência ela vai ter. Podemos começar então com a determinação do finito e do infinito. Porque o que é o si mesmo senão justamente essa síntese de infinitude e de finitude, que então se relaciona consigo mesmo e se efetiva em concreto como um si mesmo. É uma coisa que é só possível por meio da relação com Deus. Então ele se torna concreto, só que se tornar concreto não é ser infinito e nem ser infinito. É infinitamente se distanciar na infinitude e infinitamente se aproximar na finitização. E esse si mesmo é um processo deontológico, ou seja, ele é um dever, ele está por vir. Cada instante que o si mesmo existe, ele está se tornando um si mesmo, porque não existe si mesmo em potência. E aí a gente tem um ramo de desesperos específico, que vai ser tratado aqui, existem muitos outros que eu pretendo trazer, que é os desesperos da infinitude. O desespero da infinitude é carecer de finitude. Nesse caso, nós trabalhamos com o desespero fantástico. Ele, como o nome sugere, ele está associado à fantasia, que é a faculdade da imaginação. O fantástico está no polo do infinito, no polo da possibilidade. Ou seja, ele é aquilo que extrapola, que divaga. E ele pode acometer tanto os sentimentos, quanto a vontade, quanto o conhecimento. Porque no fim das contas, a fantasia é a faculdade das faculdades, como o velho Fichte diria. Mesmo dentro do conhecimento, a faculdade ainda é a origem disso. Quando o sentimento é infinitizado, o que você tem ali
é uma dissolução dele. O que acontece é que ele vai não ser humano, ele vai se tornar inumano, no sentido em que ele vai servir a algum destino abstrato. Né? Então, ele é o indivíduo da qual se fala, por exemplo, da humanidade em abstrato. Ele vai efetuar o destino da humanidade em abstrato, da direita, da esquerda em abstrato, da nação em abstrato. Ele vai então se infinitizando de um modo não que ele expande o seu si, né? Ele não expande o si mesmo, mas ele vai se tornando cada vez menos, vai se tornando cada vez mais diluído. E o mesmo acontece com o conhecimento. Então, quando a lei geral do desespero, do si mesmo, né, determina que quanto mais conhecimento, mais autoconhecimento. Então, quanto mais o indivíduo conhece, mais ele deve conhecer de si mesmo. E se ele não seguir essa linha, o que acontece é que ele também está infinitizando o seu conhecimento. Ele está diluindo o seu si mesmo no conhecimento. Porque ele vai estar conhecendo sem trazer isso, né, sem o autoconhecimento em si. O que faz com que ele não seja muito diferente, talvez, de uma máquina. Né? Isso é um desperdício de humanidade. Da mesma forma, por exemplo, né, o Kierkegaard usa o exemplo dos trabalhadores, como as pessoas eram desperdiçadas nas pirâmides, ou com o exemplo de uma orquestra russa na qual cada um tinha um instrumento de sopro. Esse instrumento de sopro só soltava uma nota, só soltava um som, e cada um tinha que tocar no momento correto ali. É só mais uma engrenagem do seu conhecimento. No fim das contas, ele se reduz, ele se sujeita a uma tecnocracia, né? a simplesmente uma ordem do uso. Não se torna algo efetivo, concreto e existencial. Vai ser uma alienação. E o mesmo também acomete a vontade. Né? A vontade infinitizada, ela se expande de um modo tão infinito mesmo, que aí qualquer ação vai ser um fruto da vontade. Tudo vai ser da minha vontade. E a ironia, né? Quando tudo é da vontade, tudo é da minha vontade, então nada é. Eu me afastei tanto de mim mesmo tentando abraçar, né, esse todo para que faça parte da minha vontade, que no fim das contas eu acabei esquecendo de mim mesmo. E é interessante esse tipo peculiar de desespero, porque a relação com Deus é propriamente infinitização. Mas quando não há a finitização dessa infinitização, aí sim você vê o fantástico religioso, né, que seria quase que uma espécie de horror cósmico. Quando o homem se depara na infinitização de Deus, né, e não se atrela, por exemplo, e esquece da pessoalidade dele, da relação com o indivíduo, o que acontece é que o homem, ele pode muito bem dizer, né, como são sortudos os pardais, porque eles não têm consciência de estarem diante de Deus. Ter consciência de estar diante de Deus então se torna uma coisa terrível, assombrosa, porque aí ele percebe a infinitização. Só que apesar disso, o ponto é que uma pessoa pode muito bem viver de uma forma fantástica e ainda assim ter uma vida boa. Pode ser vivendo bem, né? Casar, ter filhos, ser uma pessoa respeitada, uma pessoa produtiva, uma pessoa inteligente. Porque ao contrário do que se pensa, a ideia de perder o si mesmo é uma das coisas mais comuns. Né? Não existe nada que suma de uma forma tão silenciosa quanto o si mesmo. Perder uma perna, um braço, 25 centavos, uma esposa, são coisas que você claramente vê que perdeu, que você claramente sente. Mas não existe nada tão perigoso e ao mesmo tempo tão desapercebido que perder o si mesmo. Não existe nada tão perigoso para um homem quanto a indiferença. Talvez essa seja uma forma sublime e venenosa do desespero. Bem, vamos lá. A questão é que agora a gente está tratando do desespero no eixo da finitude e infinitude. Nesse caso, estamos falando do desespero que carece de infinitude. O mundo, né, o universo mundano, ele não se interessa pelo si mesmo. Ele não tem nenhum tipo de interesse, não busca um si mesmo e, portanto, ele não recompensa um si mesmo. O olhar mundano ele se foca nas diferenças, nas distinções entre as pessoas. E por isso mesmo não tem nada que passe mais batido
do que a pessoa que é nivelada com o todo, a pessoa que é indiferente, que não tem nenhuma diferença do geral. Esse é o fenômeno de se tornar mais um número, a estreiteza. A estreiteza, ela consiste no afogamento, na ocultação da primitividade, da originalidade do ser. Espiritualmente falando, é se castrar nesse sentido. O ser humano, ele é estabelecido enquanto si mesmo como, de fato, uma joia bruta. Ele deve ser lapidado, mas não desbastado. Se remove as arestas, mas se mantém a sua essência contingente, que é a de ser si para si mesmo. Enquanto uma forma de desespero que a gente viu no último episódio se trata da infinitização de uma alienação interna do homem, da sua vontade, do seu espírito, do seu conhecimento, aqui nós temos a perca do eu pelos outros. O indivíduo, ele olha ao redor, ele vê as massas e para ele é muito arriscado tentar ser um indivíduo, tentar se diferenciar do geral e tentar se enxergar como um sujeito único, individual, concreto, diante de Deus. E aí o que ele faz é seguir o caminho mais fácil, que é copiar o geral, copiar as massas e integrar elas como mais um número. E isso não só não é algo reprovável ou percebido como desespero mundanamente falando, mas também é algo que é recompensado. Porque o homem que ele domina, né, esse ato mimético do outro, né, ele vai ganhar um monte de vantagens na hora de fechar negócios, na hora de fazer suas análises. Ali ele vai conseguir extrair o melhor e ele vai ser muito bem reconhecido pelos outros. Então, poxa, pensa você, se você fosse... tivesse no começo da sua vida e tivesse escolhendo o que você vai fazer com base no que o que é aceito no geral, do que é aprovado e bem visto. Então, poxa, você vai estudar, fazer uma faculdade em alguma área renomada, talvez medicina, advocacia, e aí você vai procurar uma carreira, talvez um concurso público, talvez uma empresa multinacional, vai se casar com uma pessoa que tem uma boa família, tem um bom histórico familiar ali, vai ter seus 2 filhos, sua casa, seu cachorro, esse tipo de coisa, e não necessariamente que alguém que tenha isso, que faça essas coisas, seja desesperado, mas o ponto aqui é como você chegou a essas conclusões e decisões, porque de fato elas te garantem um bom status, mas se você faz elas de um modo inautêntico, você toma essas decisões por não querer se arriscar, porque bem, é o que todo mundo está indo, é o caminho mais fácil, o caminho mais simples, não precisa nem pensar, você está fechando um trato, você vendeu a sua alma para o mundo. Não que as pessoas tenham feito ali seu pentagrama e apertado a mão do diabo, mas assim, você deixou de ser você mesmo em troca daquilo que você poderia obter sendo um si mesmo, ainda que não de modo material, ainda que não de modo de riquezas, mas a autenticidade do ser. Nesse caso, sim, você ganhou o mundo, mas perdeu a sua alma. E alguém que decide fazer isso, bem, essa pessoa vai negociar com astúcia, ela vai ser bem recompensada, ela vai ser elogiada, talvez o seu nome até fique para a história, mas espiritualmente ela não tem um si mesma. Ela não tem um eu, não tem um ego diante de Deus, não importa o quanto egoísta ela seja.